Glória a Deus. Pai do Senhor para a igreja. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Enquanto os irmãos vão procurando o texto bíblico, eu quero usar dessa oportunidade primeiro para agradecer ao Senhor Deus por estarmos aqui nessa noite, que para mim é um privilégio muito grande estar aqui na nossa sede mundial, a qual eu sempre digo, toda a nossa história está aqui, a raiz da nossa história está aqui, e nós amamos estar aqui com os irmãos, e para mim é uma alegria também estar servindo os adolescentes, a igreja do Senhor nessa noite. Que privilégio, eu sou muito honrado pelo Senhor Deus. Confesso aos irmãos que Deus tinha me dado uma mensagem, tinha até feito um esboço aqui, mas eu vou seguir aqui um direcionamento que Deus me deu, porque inspiração é inspiração. Então a gente vai seguir a inspiração que Deus tem nos dado. Antes de eu ler o texto bíblico e pregar, eu quero deixar aqui um conselho para os adolescentes, enfim, não só para os adolescentes, mas reconheça a paternidade espiritual. Se vocês percebem, todas as vezes que eu vou tratar com o meu pastor, com a minha missionária, eu sempre chamo ele de pais, porque eu reconheço a paternidade espiritual que eles exercem sobre a nossa vida. E isso é muito importante na nossa caminhada espiritual, reconhecer os nossos mentores, reconhecer aqueles que Deus levantou, que o Espírito Santo constituiu para nos apacentar. Quando você lê o Evangelho de Lucas, o capítulo 15, você vai ver que teve um filho que desconsiderou a paternidade, ele sofreu muito, saiu da casa do pai, porque você sabe que na casa do pai tem regras, tem horário para chegar, tem horário para sair, o pai dá disciplina, o pai corrige, aí o filho não quis mais viver aquele ambiente de apacentamento, e ele pega e sai, só sofreu com isso. Aí na mesma perícope, que é a sequência, nós entramos no capítulo 16, e nós temos a história do homem, que a Bíblia chama ele de rico, e ele acaba morrendo, e ele vai parar no Hades, o Hades, né? Que é o lugar de tormento. E uma das coisas que ele passa a considerar no lugar de tormento, sabe o que é? A paternidade. Ele fala assim, meu pai Abraão. Então veja, ele só passou a reconhecer a paternidade no lugar de tormento, no lugar sem volta. Então o que eu aprendo com essa lição aqui? Quem reconhece a paternidade em vida, não passará pelo tormento do inferno. Tá bom? Guarde esse conselho na tábua do seu coração e você será espiritualmente bem sucedido, tá bom? Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim o texto: então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Obrigado, ocupe o seu assento, desde que não impeça de você dar glória ao Senhor Deus. Nós estamos dentro dessa temática designativa, renúncia, e eu não vou sair disso, eu estou usando um texto bíblico para falar na prática o que é renúncia.
sumariando Lucas 9, 23, que diz, né? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e me siga. O texto diz: dizia a todos, se alguém quiser. Então a salvação não é uma obra exclusiva de um povo. A salvação Deus abriu para todos. A salvação não é uma exclusividade de um povo apenas. A salvação foi aberta para todos aqueles que creem. É por isso que para Zaqueu, que era rico, Jesus falou para ele: desce. E para Zaqueu, que era o mendigo, representa a posição inferior, Jesus falou: levanta-te. Então, dentro do plano da salvação, não existe acepção de pessoas. Deus salva todos aqueles que creem em seu nome. Quando ele fala após, ele fala após. Após significa que Cristo é o nosso paradigma, é o nosso exemplo supremo, absoluto. Jesus, ele é o próprio exemplo da nossa caminhada. A Bíblia diz: olhando para Jesus. Então, ele é o nosso exemplo absoluto. Quando diz negue-se a si mesmo, é negar o seu eu. No caso, como Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Logo, não são as minhas vontades, mas sim a vontade do Senhor. E quando ele diz a cada dia tome a sua cruz, você já viu naquela época algum crucificado voltar da crucificação? Então significa que é um caminho sem volta. Assim é o caminho do Evangelho, é um caminho de ida, mas nunca mais volta. E ele termina dizendo: siga-me. Ou seja, o que é seguir? É seguir as pisadas do Senhor. Jesus deixou rastro de sangue, então aonde ele pisou eu piso, o que ele fez eu faço. Agora perceba só, depois desse sumário desse texto, agora perceba aqui comigo que a questão de renunciar, nós podemos ver na vida do próprio Isaías, um texto aqui tremendo, quando Deus, depois que ele viu o Senhor, contemplou a glória do Senhor, Deus perdoou os pecados, ele ali se arrependeu dos seus pecados, e Deus deu um brado dizendo, Pai, Filho e Espírito Santo, falou assim, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Olha só, quem há de ir por nós? Então, aqui a questão não é nossa, a questão é Deus. Então, o renunciar é viver Deus, porque Deus está dizendo, quem há de ir por nós? Então, quando eu me entrego a Cristo, eu já não vivo mais eu, agora eu estou vivendo Deus. Agora perceba que isso, Jesus, ele nos trouxe um exemplo claro do que é a renúncia, do que é uma vida verdadeiramente entregue ao Senhor. Nós podemos ver, logo no texto de Filipenses, capítulo 2, que Jesus, ele se despiu da sua aureolada e pomposa glória e desceu aqui entre nós. Ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Cristo desceu todas as escalas da humilhação. Agora perceba que Jesus, ao se manifestar no seu ministério terreno, ele começou o seu ministério aonde? Justamente no dia do seu batismo. Porque você sabe que o batismo, ele fala da nova vida. O batismo não muda a vida de ninguém. O que muda é a fé. Por isso que aquele que crê e for batizado será salvo, porque quem não crê e quem não acreditar, quem não tiver uma fé salvífica em Cristo e se batizar, o batismo não tem valia. O batismo só tem valia quando a pessoa nasce de novo, quando ela é transformada. E é interessante que Jesus, ele começou a sua jornada ministerial justamente no batismo, e no dia do batismo você sabe o que aconteceu. Quando ele desce as águas, ele não tinha necessidade, ele só se identificou conosco, os pecadores. E ali, quando ele sai das águas, ele ora. E quando ele ora, o céu se abre, o Espírito em forma corpórea de uma pomba desce. E o Pai brada, esse aí é meu Filho amado, em quem nele eu tenho me comprazido. Perceba que agora Jesus, quando ali Mateus registra no capítulo 28, versículo 20, ele fala assim, olha, vocês agora vão por todas as nações, façam discípulos em meu nome. E ele diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que Jesus, ele nos ensina que é necessário nascer de novo. O que acontece quando alguém nasce? O que ele recebe a partir do momento que uma pessoa nasce? Ele recebe um nome. É por isso que no dia do batismo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é invocado sobre nós. Porque esse é o nosso nome do novo nascimento. Nós carregamos o nome de Deus sobre a nossa vida.
Perceba que em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer: esse é o meu povo que é chamado pelo meu nome. Presta atenção, o povo que é chamado pelo meu nome. Então nós somos conhecidos nessa terra pelo povo que carrega o nome de Deus. É por isso que a vida que eu vivo aqui, eu tenho que reproduzir a vida de Jesus Cristo. Eu não vivo mais a minha vida. A vida que agora levo, eu a levo na fé do Filho de Deus. Então a questão que envolve aqui é isso, é reproduzir a vida de Cristo em nossa vida. Então, quando você entregou-se a Cristo, você entregou a sua vida, nasceu de novo e agora dá testemunho público, descendo as águas do batismo, para onde você for, você vai carregar sobre a sua vida o nome de Deus. Então, quando as pessoas te chamam pelo nome do Deus a qual você serve. É por isso que Davi falou: guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. Porque se eu falhar, vão falar do teu nome. Se eu errar, vão falar do teu nome. Porque agora a minha vida fala da grandeza do teu nome. Agora perceba, Jesus agora, ele após esse momento batismal, Jesus, ele é levado, aqui Mateus diz que ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. O evangelista Marcos, ele diz que Jesus foi impelido, Marcos capítulo de número 1, versículo 12, falando da mesma história, mesma narrativa, vai dizer que Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto. E há uma diferença de ser impelido e ser conduzido, e eu digo as diferenças. A palavra impelir, aqui que é equibalo, significa impulsionar, e tem o sentido de alguém que é lançado com força. Logo, Jesus, ele iniciou o seu chamado, o seu ministério, na força do Espírito Santo. Agora veja por que Jesus não falhou, veja por que Jesus não olhou para trás, porque ele começou e permaneceu na sua caminhada na força do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele que lança a mão no arado, o Senhor não tem prazer nele, porque todo aquele que é lançado pelo Espírito, jamais ele olhará para trás. E nesta noite eu quero declarar e profetizar essa palavra ao seu coração. A sua caminhada vai ser no poder, na virtude, na força do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos lança com tanta força, que ele nos leva para um lugar tão longe que quando a gente pensa em olhar para trás, a gente fala: não vale a pena voltar, já estou tão longe. Então caminhe na força do Espírito Santo. Perceba que agora o texto vai dizer, Mateus, ele diz: então foi conduzido Jesus, ele foi conduzido. A palavra aqui conduzir significa levar adiante, guiar para um lugar mais alto. Então aquele que vive e anda conduzido pelo Espírito Santo, ele não tem uma vida retrocessa, ele tem uma vida progressa, ele tem uma vida adiante. Todo aquele que permanecer e andar na direção do Espírito Santo, você nunca dará passos para trás, a sua vida sempre será crescente na presença do Senhor, porque tudo que Deus faz e permite acontecer na sua vida, sempre será para o seu avanço, sempre será para o seu crescimento e para que o nome dele seja glorificado. Agora perceba que o texto vai dizer que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Primeiro, por que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto? Você sabe que o deserto, ele tem um aspecto duplo. Qual é o duplo aspecto do deserto? Primeiro, o deserto é o lugar onde Deus muitas vezes se revela. Segundo, o deserto é um lugar onde os demônios operam. Você pode ver isso em Lucas capítulo 8, versículo 29, quando Gadareno era tomado por um espírito chamado legião e levava ele para os desertos. Então, os desertos também é um lugar onde os demônios operam. Então, por que o Espírito Santo ali levou Jesus para o deserto? Primeiro, para que ele viesse a estreitar o seu relacionamento com o Pai. Segundo, para quebrar toda a influência e poder de Satanás. Então, olha lá, quando Deus nos leva para o deserto, primeiro, é para nos levar para mais perto da sua presença. Segundo, para quebrar todo o poder das trevas, todo o poder de Satanás. E é por isso que Jesus sempre estava orando, a Bíblia diz, nos desertos. Marcos 1:35, ele se retirava para orar
e também para consagrar, para jejuar, mostrando que ele estava se aproximando cada vez mais do Pai e estava quebrando todo o poder das trevas. É por isso que ele estava em jejum, porque a palavra de Deus diz que a igreja do Senhor que estava em Antioquia servia ao Senhor jejuando, e a Bíblia diz que o Espírito Santo tinha uma liberdade tremenda de agir no meio daquela congregação, porque no caso jejuar é você dizer para Deus: eu tenho fome do teu reino. Jejuar é você abrir mão do terreno para abraçar o espiritual, e é por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E também Daniel, quando passava um processo espiritual, a qual a sua nação, o seu povo, estava preso, e ali ele começou a orar, porque houve um decreto, Ciro determinou que eles voltassem, mas começou a ter uns levantes, estavam impedindo do povo ser repatriado e ter os recursos para a reconstrução de Jerusalém. Mas Daniel entrou num propósito particular de jejum e oração de 21 dias, e quando ele estava jejuando, o poder das trevas foi quebrado, porque o Senhor mandou o seu arcanjo desfazendo todo impedimento espiritual, e a resposta que ele buscava no Senhor chegou. Agora veja que o texto aqui vai dizer que Jesus é levado para o deserto com propósito. E qual é o propósito? Olha só que coisa interessante: para ser tentado. A palavra tentado aqui no original, que é peirados, ela tem dois sentidos. Tem um sentido de provação, que é o exame do caráter, e tem um sentido de tentação também, que é uma incitação ao pecado. Então Jesus estava aqui no deserto com essas duas finalidades. Este era o propósito, foi o Espírito que conduziu, foi o Espírito que levou, e simultaneamente Cristo está sendo tanto provado pelo Pai, como também está sendo tentado por Satanás. E qual é a finalidade da provação? A provação tem um sentido, quando Deus nos prova, é para Deus aperfeiçoar o caráter da nossa fé. Vou repetir isso aqui: quando Deus nos prova, a provação que vem de Deus, ela vem para aperfeiçoar, examinar o caráter da nossa fé. Perceba isso, em João capítulo de número 6, versículos 5 e 6, está vindo uma grande multidão para ser ali alimentada por Jesus, para buscar Jesus, e Jesus fala para Filipe, dizendo assim para ele: olha, o que nós vamos fazer para dar de comer para toda essa multidão? Só que o texto vai dizer que ele disse isso só para experimentar. É a mesma palavra que está aqui, tá certo? Para tentação, é a mesma palavra ali no original, que é peirados. E Jesus falou aquilo para Felipe só para o experimentar. E perceba, porque o próprio texto vai dizer, ele já sabia o que haveria de fazer. Então tem situações da nossa vida que às vezes Deus permite acontecer, e a gente olha ao redor e fala, e agora? O que vai acontecer? Deus já sabe o que vai fazer da nossa vida. Agora perceba, o texto vai dizer que Jesus estava fazendo aquilo para examinar o caráter da fé de Filipe, porque você sabia que Filipe, ele tinha incredulidade no coração dele, e aquela incredulidade estava incrustada no mais íntimo do seu ser. Pastor, mas como que o senhor sabe disso? Porque está na Bíblia. Em João capítulo 14, Jesus vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, resumindo, o Filipe falou, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus dá uma dura nele e fala, olha Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e você ainda não entendeu que quem vê a mim vê o Pai? Então perceba, havia uma incredulidade no coração de Filipe, ainda o caráter da fé dele não estava aperfeiçoado. Então Jesus usa aquele evento para aperfeiçoar o caráter da sua fé. Então os desertos que Deus prepara para as nossas vidas, é para aperfeiçoar o caráter da nossa fé. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus chamou o seu servo Abraão e disse, olha, e
testou e provou Deus Abraão e disse: me dá o teu filho, o único a quem tu amas. Aquele evento de Abraão oferecer Isaque ao Senhor só serviu para comprovar o caráter da fé genuína que Abraão tinha no Senhor Deus. Então perceba isso comigo também. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus levou Israel para o deserto. Para quê? Para os provar, para saber o que está no coração. Então Deus permite esses apertos da nossa vida para saber o que está no nosso coração, porque tem coisa que está incrustado no íntimo do homem. Então Deus dá uma apertada para quê? Para que aquilo venha para a superfície e Deus possa aperfeiçoar, Deus possa tratar desta obra. Então a provação vem para o aperfeiçoamento do nosso caráter, da nossa fé. Agora veja que o segundo lado, que é o negativo aqui da tentação, é uma incitação ao pecado, e isso vem de Satanás. A tentação vem do inimigo, vem do adversário. Perceba, um dos propósitos que Deus permite que o inimigo nos tente, para que é? Sabe para quê? Para que Deus venha amolar a sua ferramenta, porque nós somos o instrumento de Deus, e Deus usa o inimigo para deixar nós afiados. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo bíblico para te ajudar. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo de número 13, a palavra do Senhor, Deus vai dizer, no versículo 19 e versículo 20, que em Israel não havia pessoas que amolavam a espada, a lança, não tinha pessoas que deixavam as ferramentas afiadas. Aí sabe aonde que eles tinham que levar para afiar a ferramenta? Lá nos filisteus. Aí a Bíblia diz que os israelitas, quem que são os filisteus? Inimigo do povo de Deus. Então olha só, quem que estava amolando a ferramenta do povo de Deus? É o inimigo. Então Deus permite as tentações que o inimigo nos tenta para quê? Para deixar a ferramenta dele bem afiada diante da sua presença. Porque perceba que a tentação, por isso que a Bíblia diz que Deus não nos deixa tentar acima do que possamos suportar, porque junto com a tentação, Deus abre uma porta bem maior de escape para a nossa vida. E uma das coisas que eu tenho que entender a respeito da tentação é que a tentação é um processo. Ninguém cai em tentação da noite para o dia. A tentação, ela tem um processo que se manifesta de quatro tempos. Tem a manifestação para a pessoa cair em tentação. Em Tiago, capítulo 1, versículo de número 14, a Bíblia diz que a pessoa, ela é engodada em seu coração e atraída, ela é tentada. Então o que é isso? O inimigo coloca uma isca, atraído ali é como se fosse uma espécie de uma isca, e coloca algo que a pessoa goste, coloca algo que chame a atenção da pessoa, só que quando a pessoa vai e pega aquela isca, acaba caindo na cilada. Mas a questão aqui que eu quero chamar a tua atenção é o quê? Que a porta de entrada para a tentação se chama os olhos. Os olhos é a porta de entrada para a tentação. Por isso que Jesus falou para a gente ser radical a respeito do olhar. Ele falou: se o teu olho direito faz pecar, arranca ele. Arranca ele, porque é melhor você entrar no céu com um olho do que com os dois no inferno. E a questão ali não é arrancar a minha visão. A questão ali é ser radical com o pecado. Porque o Senhor está nos ensinando que os olhos, muitas vezes, é a porta de entrada para a tentação. Começa no olhar. Esse é o primeiro processo. É o que aconteceu com Acã. Porque quando Acã, ele estava ali, ele viu uma capa babilônica, ele viu ciclos de prata, ele viu um lingote de ouro, ali depois que o povo de Deus venceu Jericó. Olha o que ele falou? Ele falou para Josué e confessou: eu vi, eu cobicei, eu tomei e depois escondi. Aqui está os 4 processos da queda: vi, desejar, tomar, esconder. Esse mesmo processo passou Davi. Davi viu a Betseba, desejou a Betseba desenfreadamente, porque concupiscência, desejo, é um desejo desenfreado pelo aquilo que é proibido. Ele a tomou e depois ele escondeu aquele ato pecaminoso. Então tudo começa num olhar. Então seja radical com o pecado. Não deixe o inimigo colocar algo diante dos teus olhos e te seduza para isso, porque isso nunca foi bem e nunca nos levará a um lugar bom. Agora perceba aqui no texto que a Bíblia vai dizer que o adversário agora
o texto apresenta ele como o diabo. A palavra diabo aqui significa maldizente, caluniador, o que lança uma pessoa contra outra. Então, dentro de uma caminhada na presença de Deus, você tem que entender uma coisa, que o adversário ele se manifesta de várias maneiras, e uma das maneiras de se manifestar é como o diabo, é aquele maldizente, caluniador, que levanta falsos, que fala mentiras, que levanta mexericos e vai levando de um, levando para outro, e começa a colocar contenda entre as pessoas para enfraquecer aquelas pessoas, porque o próprio Jesus falou, uma casa dividida, ela não subsistirá. Por isso, nesta noite, que é todo o engodo do diabo, que é toda a obra do inimigo nesta noite, será desmantelada pelo poder do nome do Senhor Jesus e pela revelação de sua palavra. Agora perceba que o inimigo chega diante de Jesus e diz assim, o tentador, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Perceba isso aqui comigo, se tu és o Filho de Deus, ele está dizendo, ó, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem. Primeiro, até o inimigo sabe que só Deus pode transformar. Segundo, perceba, ele está dizendo, se tu és o Filho de Deus, transforma. Então o adversário ele está ensinando uma coisa aqui, nós temos uma lição negativa aqui do que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer, aqui nesse mundo dos homens, você só é quando você demonstra alguma coisa. Ele está querendo dizer, faz e nós vamos acreditar que você é. Mas quem é, não precisa fazer, não precisa mostrar que é, porque o seu testemunho de vida vai denunciar, vai falar quem de fato verdadeiramente você é. Então nunca queira provar nada para ninguém, nunca queira mostrar nada para ninguém. Por quê? Porque o próprio Deus falará ao seu respeito, porque pelos frutos se conhece uma árvore. Perceba que Jesus, ele não precisou fazer para ser quem ele é, porque o inimigo falou, faça para ver se você é, e Jesus não fez. Eu pergunto, Jesus deixou de ser quem ele é? Não, ele permaneceu sendo quem ele é, porque o seu testemunho de vida é o que vale. Agora perceba que o adversário diz, olha, pega essas pedras e transformem em pães. Perceba, ele está querendo que Jesus saia da obediência do Pai, porque como Cristo está na total condição humana, ele não pode usar o seu poder de Deus, porque ele renunciou isso, e se ele fizesse isso, ele estaria em desobediência com o Pai, porque quem levou Jesus para o deserto é justamente o Espírito Santo, é o Espírito Santo que queria que ele estivesse ali naquela condição e passasse por aquele processo, e agora o adversário quer quebrar aquele processo que Deus ali o submeteu, só que Cristo está em obediência, e Jesus então, a palavra do Senhor aqui nos diz que o Cristo, ele não ali transformou aquelas pedras em pães. Por quê? Porque ele não estava fazendo a sua própria vontade. Porque pela sua própria vontade, ele poderia fazer e comer o pão, porque a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites e estava com fome. Só que ele não usou ali o poder divino, porque ele estava na condição humana. Por quê? Ele está querendo dizer o quê? Eu vivo para fazer a vontade do Pai, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. É por isso que ele mesmo disse, olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe o que eu entendo com isso? Jesus estava dizendo, eu vivo para fazer a vontade de Deus, eu vivo para fazer a vontade do Pai, se eu não fizer a vontade do Pai, eu morro. Então Jesus está dizendo, eu só tenho vida porque eu faço a vontade do Pai, eu me alimento de fazer a vontade do Pai. E agora perceba que ele não faz essa obra aqui de transformar pedras em pães, mas um dia quando o povo estava necessitado, o que ele fez? Ele multiplicou pães e peixe para alimentar todo mundo. Por quê? Porque Deus não me levantou para viver em função de mim, Deus me levantou para que eu viva em função do meu próximo. Eu vou repetir porque você não entendeu. Deus não me levantou para viver em função de mim, Deus me levantou para fazer a vontade do Pai e ajudar o meu próximo, estender a minha mão para o meu próximo. Por isso que Jesus não fez isso. E agora, por que Jesus ele não transformou essas pedras em pães? Sabe por quê? Porque Jesus fez uma obra muito maior que essa. Essa palavra que torne, que é transformar,
ela significa, essa palavra aqui é tremenda, significa provocar a existência, gerar. Então isso é uma obra criativa de Deus, tá certo? Então Jesus, ele não transformou, por quê? Porque ele ia fazer algo muito maior do que transformar pedras em pães. E qual que é a obra maior que ele faria? Está escrito em Lucas capítulo 3, versículo 8, quando João Batista está pregando, tanto a judeus como a gentios, porque ele pregava para o povo judeu, o povo da aliança, o povo dos pactos, o povo do concerto, mas João Batista também pregava para os soldados romanos. Então, quem são os gentios? Todo aquele que não é judeu. Agora, perceba uma coisa, João Batista disse assim, olha, ele disse assim, arrependei-vos, convertei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento, porque o Pai, Deus, ele pode suscitar dessas o quê? Pedras, filhos a Abraão. Quando o João Batista está falando suscitar filhos dessas pedras, perceba, levantar, fazer de pedras filhos. Por quê? A pedra tem duas características. A primeira característica da pedra, ela não tem vida. Segunda característica da pedra, a pedra é dura. Ou seja, sem vida, fala dos gentios que estavam mortos no pecado e nas ofensas. Dura, representava o povo judeu, que não recebeu o Messias e não abriu o coração para o Messias, estava com o coração endurecido. Então Jesus está dizendo o quê? Eu não vou transformar a pedra em pão, mas vou transformar o ímpio morto em vivo, e vou transformar o povo judeu endurecido em filho espiritual, porque essa é a obra que Deus faz. Deus pega a pedra e Deus transforma em filho. Quem sabe, aleluia, lá na sua casa tem uma pedra, está morto, ou quem sabe tem uma pedra lá na sua casa, está sem vida, ou está com o coração endurecido, já teve na presença, aconteceu alguma coisa e endureceu, mas Deus vai usar a sua vida para transformar aquela pedra em um filho espiritual na presença de Deus. É isso, a nossa responsabilidade em Deus é ser agente de Deus na transformação de pedras em filhos. Agora o texto sagrado vai dizer que Jesus então rebate o inimigo através da palavra, dizendo o quê? Nem só de pão viverá, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus estava dizendo que o homem também vive pela palavra. A palavra de Deus é o nosso alimento que nos mantém de pé. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, o capítulo 2, versículo 13, ele vai dizer para os Tessalonicenses assim, olha, a palavra de Deus opera em vós os que crestes. E essa palavra operar, sabe o que significa? Significa fazer funcionar. E a origem desta palavra originou a nossa palavra em português, energia. O que é energia? Olha só, se não tiver energia, não ia ter essa luz. Se não tivesse energia, esse microfone não ia estar funcionando. Se você olhar lá na sua casa, tudo de energia, o ferro de passar da sua mãe, enfim, e está lá a máquina de lavar, tudo é energia. Sem energia não funciona. Já pensou essa vida sem energia do sol? Não ia ter vida, não ia ter existência. É por isso que o crente sem palavra, ele não funciona. É por isso que o crente sem palavra, ele não tem energia. Aí vem para um culto como esse, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está agindo, ele não sente nada. Por que ele não sente nada? Está desligado, não tem palavra nenhuma, está desconectado da palavra. Mas o crente que está conectado à palavra, ele está ligado. O crente que está conectado à palavra, ele está funcionando. É por isso que tem adolescente que não para de dar glória a Deus, está conectado. É por isso que tem adolescente que está aqui com o coração aberto, ouvindo a mensagem de Deus, dizendo, eu quero ser cheio hoje, eu quero sair daqui cheio da graça de Deus. Por quê? Porque está conectado com a palavra. É por isso que nós temos que amar a palavra, viver a palavra, desejar a palavra, buscar a palavra, andar a palavra, porque Cristo liberta pela palavra, cura pela palavra, transforma pela palavra, levanta pela palavra, agracia pela palavra, restaura pela palavra, levanta pela palavra, abençoa pela... Não, você não entendeu, eu vou falar tudo de novo. Deus, através da palavra, Ele cura, Ele salva, Ele transforma, Ele liberta, Ele renova, Ele agracia. Então anda na palavra, vive na palavra, perceba a palavra, receba a palavra, ande na palavra, ame a palavra, adore na palavra, louve na palavra, exalte na palavra, glorifique a palavra, adore a palavra, sinta a palavra, receba a virtude da palavra. Só quem está conectado na palavra
Eu vou dar 30 segundos só para você levantar uma das mãos e começar a dar glória a Deus. Deixa eu ver quem está conectado na palavra. Deixa eu ver. Eu vou esperar você se conectar. Aleluia, eu vou esperar, eu estou esperando alguém da glória. Eu estou vendo que tem jovem que está seco feito uma palha, porque está desconectado da palavra. Mas quando ele recebe uma carga da palavra, ele se levanta. Quando ele recebe uma carga da palavra, ele toma vida. Palavra, que coisa maravilhosa. Escute isso aqui. Agora, a Bíblia Sagrada vai dizer que o adversário pega Jesus e leva ele no pináculo do templo. Olha só, e o texto vai dizer assim: transportou, e o diabo transportou a santa cidade e colocou no pináculo do templo. Preste atenção, o diabo fez o quê? O transportou. Perceba que no versículo 1 o Espírito conduz, mas o diabo transporta. Então Jesus conduz, o diabo transporta. Por quê? Porque o diabo gosta de fazer com que as pessoas pulem a etapa da vida. Eu vou começar a pregar agora, tá? Então veja só, o adversário quer que as pessoas pulem a etapa da vida. É por isso que nós estamos vivendo essa pós-modernidade. Você já não reparou? A pessoa não tem paciência de ver um vídeo de 1 minuto. Se ela vê os 5 segundos, já não agradou, ele já pula. Tem pessoa que coloca um louvor, ele não consegue ouvir o louvor inteiro, porque está num processo tão acelerado. E ele quer tudo rápido, muito ligeiro e muito não sei o quê. Só que a vida espiritual não é assim. Escute, quem transporta é o inimigo. Presta atenção, Jesus estava no deserto. Ele pegou na parte mais baixa e agora colocou na parte alta. Do nada, no estralado dele, ele falou: pô, para que você vai ficar aí nesse processo aí? Vem para cá. E levantou. Só que eu aprendo uma coisa importante aqui com o Senhor Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Irmão, crescimento sem estrutura é loucura. Eu vou falar de novo isso aqui. Crescimento sem estrutura espiritual é loucura. Porque é o mesmo diabo que colocou na parte mais alta, ele falou: agora você está aqui em cima, só que você está no ponto mais alto. Te levantei, só que tem um problema, agora você não tem estrutura. Como você não tem estrutura para aguentar o que você tem, então se joga, se mata. Então o mesmo adversário que coloca na parte mais alta é o mesmo que está soprando a mente. Agora você não tem estrutura, então se joga. Então quem não tem estrutura é loucura, crescimento sem estrutura. Agora perceba isso aqui, pelo amor de Jesus Cristo. Ele levanta, coloca no pináculo do templo, de uma hora para outra. Irmão, já teve um camarada aí, eita, nós vamos ver ele lá no céu, mas deu trabalho, hein? Fez a gente passar por umas, hein? O Adão, eu estou falando do Adão. O Adão, ele já nasceu pronto. O Adão já nasceu grande. Irmão, Adão não passou pelo processo gestacional que eu e você passamos. Adão não precisou aprender a andar, aprender a falar, ele já nasceu sabendo. Aí Deus pegou e disse assim: esse negócio de nascer pronto não dá certo. Vou mandar meu filho para ele mostrar o modelo agora. Aí veio Jesus, olha o que o texto diz, com 12 anos, olha os adolescentes, e crescia. Diante dos homens e diante de Deus, e crescia. Diga, eu estou crescendo. Diga forte, eu estou crescendo, mas com estrutura. Aleluia, com estrutura. Porque, se preste atenção, aí o adversário, ele coloca que a pessoa cresça sem estrutura, só que o trabalhar de Deus é diferente, porque Deus deu uma visão para Jacó. E qual é a visão que Deus deu para Jacó? A visão é essa, lá em Betel, que é a casa de Deus. Porque na presença de Deus, presta atenção, Betel, casa de Deus, qual é a visão que Deus deu para Jacó? Uma escada. Então, no plano espiritual não existe elevador. Transporte elevador. Então, no plano espiritual não existe elevador. No plano espiritual, existe escada. Degrauzinho por degrauzinho.
Agora veja, naquela escada, eu senti que vocês estão abrindo o coração agora. Agora veja só. Jacó viu que os anjos subiam e desciam. Geralmente, não são todos, mas geralmente na Bíblia, anjo tem asa. E aí vem a pergunta, por quê? Se eles têm asa, para que usar a escada? Sabe? Vou responder então. Aleluia. Sabe por quê? Porque isso fala de humildade. Se eu tenho asa e pego escada, isso se chama humildade. Então, todo crescimento tem que ser a base da humildade. Vamos lá, para ver se vocês animam um pouquinho mais. E Jesus ensinou o que é humildade. O que é humildade, pastor? Eu vou definir aqui humildade, isso aqui é algo que Deus me deu, que marcou a minha vida, mas eu vou te entregar aqui agora. Valoriza isso aí, hein? Valoriza o que você vai ouvir agora. O que é humildade? Estou definindo humildade numa concepção minha. O que é humildade? Pedro escreve a sua primeira epístola e diz assim, ó. Sede jovens, sede sujeitos aos anciãos e todos sede sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus dá graça ao humilde, mas resiste àquele que é soberbo. A palavra revestir significa amarrar um avental em si mesmo. Essa linguagem era usada quando os escravos pegavam o balde de água e eles amarravam o avental para lavar os pés das pessoas. Lembra o que Jesus fez em João 13? Ele pegou o avental, amarrou o avental e saiu limpando os pés dos discípulos. Ele falou, agora eu fiz, dei o exemplo, faça vocês também. Então, o que é humildade? O escravo usava aquele avental para não se sujar enquanto trabalhava. Então, o que é humildade? É trabalhar sem se sujar. Aleluia. Aleluia. Então, nós trabalhamos para o Senhor aqui na terra, mas sem sujeira, tá certo? Agora, perceba isso aqui comigo. Um outro mistério aqui da escada, isso aqui eu tenho que descer, cada vez que eu falo dessa escada, eu gosto dessa escada. A escada tem um outro mistério, presta atenção. A escada, para você subir a escada, primeiro, tem que ter humildade. Agora, para subir a escada, presta atenção, cada vez que você sobe um degrau, o que acontece? Dobra o joelho. Então, cada vez que você dobra o joelho, você sobe. Eu vou falar de novo. É dobrando o joelho e subindo. É dobrando o joelho e subindo. Quer crescer? Ora. Quer Deus... Opa! É dobrando o joelho e subindo. Observe. Agora o adversário pega e fala assim, ó. Joga-te daqui para baixo. Se Jesus está no pináculo do templo, num lugar muito alto, era muito alto. Se ele se joga, ou seja, ele ia se matar. E o diabo falou, ó, mas está escrito, se joga aí que está tudo certo, porque está escrito. O diabo, irmão, usando a palavra para matar. Então, a pessoa que usa a palavra fora do contexto, sai matando. Por isso que tem um monte de herético por aí, está matando um monte de gente aí com coisa errada. Agora, escute, ele falou, se joga, porque está escrito, usou fora de contexto. Falou, ó, ao Senhor dará ordem aos seus anjos para que não tropece em pedra e não caia. Mas Jesus também falou, está escrito. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, o que é tentar Deus? É você fazer algo que Deus não está e falar para Deus, me respalda. Isso é tentar Deus. Deus não vai respaldar algo que Ele não esteja. Agora você entende que tem muita gente se perdendo aí? Aí a pessoa subiu e falou, Deus, agora me ajuda. Deus falou, não foi eu que te coloquei aí? Deus não pode respaldar uma pessoa que Ele não levantou. Agora, se Deus levantou, se Deus enviou, se Deus preparou, pode ficar em paz. Eita, derácia. É por isso que a pessoa não pode se auto-enviar para fazer a obra. Espere o tempo de Deus. Deus vai trabalhar, Deus vai preparar e o próprio Espírito Santo vai enviar. Por isso que Paulo dizia, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, enviado por Deus. Ele falava com propriedade, porque Atos 13:4, e o Espírito Santo os enviou. Então é Deus que envia, é Deus que prepara. Então, quer que Deus te respalde? Faça aquilo que Ele está te ordenando. Deus não pode respaldar alguém, a pessoa tomou a frente da situação e falou, agora eu vou fazer isso aqui. Ah, é? Faça do teu jeito então. Agora, se for o Senhor que te mandou fazer, vai. Vai porque Deus vai te respaldar. Porque aquele que Deus levanta, Deus respalda. Outro ponto aqui, perceba, se o Senhor se joga e cai, ele colocou no templo, se ele se joga do templo, ele vai cair morto na onde?
No templo, dentro do templo. Então, o adversário ele trabalha com estratégia. Às vezes, ele não quer tirar a pessoa fora do templo, da comunhão dos irmãos, comunhão entre aspas, né? Ele não quer, ele quer deixar a pessoa morta aqui dentro. Porque morto traz perturbação. Você sabia disso aí? Diga isso comigo. Uma pessoa morta espiritualmente causa perturbação. A base está em Atos capítulo 20, versículo 10. O texto diz que o Eutico estava na janela. Olha lá, se tiver crente de janela aqui, Jesus vai tirar, hein? E ali o Eutico estava na janela no terceiro andar, ou seja, caiu da revelação, porque o terceiro andar é o andar da revelação. E ele caiu porque foi tomado de um sono. Por que foi tomado de um sono? Porque Paulo pregava a mensagem da cruz. Ele partiu o pão, fala da mensagem da cruz. Então, a pessoa que se sente incomodada ao ouvir a mensagem da cruz, na verdade, já está morto. E por que a pessoa pega no sono quando ouve falar da mensagem da renúncia, da cruz? Porque está com sono espiritual. E aí ele caiu, o texto vai dizer que ele caiu morto, e Paulo, presta atenção, no meio do culto, caiu morto no meio do culto. Aí Paulo está aí, Atos 20, 10, leia aí. Aí o que o Paulo falou para os irmãos? Não vos perturbeis, porque Paulo começou a orar por ele e falou, não perturbeis. Então, pera lá, não perturbeis? O moço estava perturbando o culto. Então, a pessoa morta, ela perturba. Você já percebeu, eu estou falando espiritualmente, tá? A pessoa morta, você vê que ela fica mais pesado. A pessoa morta fede. Causa só tristeza. Será? Vassúria. Deus vai levantar muita gente aqui nessa noite, eu creio. Está descendo vida espiritual. Vida de Deus está descendo. Agora, uma outra lição aqui, vamos lá. Tem algumas lições ainda importantes aqui. Perceba que agora o adversário pega o Senhor Jesus e leva ele para um alto monte e mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E diz assim, ó, se prostrado me adorares, eu te darei. Então mostrou, presta atenção, no momento de tempo, mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele, falou, ó, se prostrado me adorares, eu vou te dar. Então o adversário estava querendo o quê? Adoração para si, ele estava querendo receber adoração. Só que a Bíblia diz o quê? Olha só, ele está querendo receber adoração. Só que eu entendo que a Bíblia diz, digno é o Senhor, o Cordeiro que foi morto e reviveu, de receber honra, glória, louvor, ações de graça, sabedoria. Então presta atenção, digno. Por que o inimigo não pode ser adorado e qualquer outra pessoa não pode ser adorada? Porque não é digno, o inimigo é impostor. O que ele tem, ele adquiriu com trapaça. Ele falou, isso aqui que eu tenho eu te dou, mas espera lá, ele vai dar aquilo que ele tomou por trapaça. Ele falou, Lucas registra isso, ó, tudo isso a mim me foi entregue. Mas por que foi entregue a ele? Porque ele trapassou Eva, ele enganou Eva. Então por que o adversário não é digno? Porque ele, entre aspas, tá, alcançou uma posição que está de ter algo, porque trapaceou. Então toda pessoa que puxa tapete para chegar em algum lugar não é digno. O negócio é viver a base da escada mesmo, viu, irmão? Se você querer uma posição, escute, aonde está a indignidade? Se você quiser uma posição que Deus não te colocou, isso é indignidade. Por isso que Uzias ficou leproso, porque Deus não levantou ele para ser sacerdote. Deus falou, você é rei, então ele era digno de ser rei. Por quê? Porque Deus o levantou. Agora ele falou, agora por conta própria, a soberba está no coração dele, ele fala, agora eu vou ser sacerdote. Aí Deus falou, mas eu não te levantei, você não tem dignidade. E aí quando ele não tem dignidade, ou seja, você vê que ele pereceu, e o adversário é do mesmo jeito, ele não tem dignidade, porque a dignidade está em Deus exaltar. Veja o que Cristo fez, e Deus o exaltou soberanamente. E Deus o exaltou soberanamente. Por que Cristo chegou onde chegou? Porque Deus. Por que Cristo está na posição que está? Porque é Deus. Entendeu? Então, para chegar aonde você tem que chegar, onde Deus quer que você chegue, não vai precisar chegar falando mal de ninguém, trapaceando ninguém, querendo posição de ninguém, porque o que Deus tem com você, Deus tem com você, o que Deus tem para você, Deus tem para você. Seja digno!
dignidade. Agora o adversário diz, se prostra aí e te adore. Ele mostrou para você os reinos e a glória. Falou, está aí, me adora que eu te dou. Aí Jesus não adorou, sabe por quê? Porque um verdadeiro adorador vale mais do que todas as riquezas da terra. Eu vou falar de novo, vocês não entenderam isso aí não? Um verdadeiro adorador vale mais do que todas as riquezas dessa terra. E o que é um verdadeiro adorador? É o que adora em espírito. Como saber se eu adoro em espírito e em verdade? Porque Jesus falou para a samaritana, os verdadeiros, Deus procura os verdadeiros, porque existem os falsos. E quem são os falsos? Aqueles que gostam das facilidades e vai para o lado de Satanás. E aí o que acontece? O adversário pega e vai oferecendo, eu te dou, eu te dou. Só vai me adorando que eu te dou. Esses são os falsos adoradores. Agora o verdadeiro adorador qual que é? Que adora em espírito e em verdade. Por que espírito? Porque a natureza da adoração é espiritual. E para eu ser um adorador em espírito, eu tenho que nascer de novo. Uma pessoa que não nasceu de novo não pode adorar a Deus em espírito. Um exemplo disso, o diabo e os seus demônios. Tiago falou no capítulo 2, versículo 19. Você crê que há um só Deus? Grande coisa, os demônios também creem e estremecem. Detalhe, o diabo adora, só que ele é um falso adorador. O gadareno, se não falar nada aí, eu vou ficar desconfiado, hein? O gadareno chegou, tinha uma legião dentro dele, chegou, né, do gadareno tinha uma legião, se prostrou e ele falou no singular, o que eu tenho contigo? O que eu tenho contigo? Aí Jesus falou, qual que é o teu nome? Ele falou, somos muito. Pera lá, ele falou no singular, agora está tendo vários. Aquela peça aqui, todinha. Ele fala no singular, mas ele agora está respondendo no plural, porque somos muito. Aí é como se dissesse, cada dia eu sou um. Então, pera lá, adorou Jesus, mas em cada lugar, na escola ele é um, na igreja ele é outro, dentro de casa ele é outro. Aleluia. Então, para ser um verdadeiro adorador, tem que nascer de novo. Tem que ser uma nova criatura. Segundo, a adoração tem que ser em verdade. Jesus falou, eu sou a verdade. Então, toda adoração é centralizada em Cristo. Ou seja, quando Cristo não é o centro, não há verdade nisso. Porque Ele é o padrão absoluto da verdade. É por isso que aqui a glória é dEle, a honra é dEle, vou falar tudo de novo. A glória é dEle, o louvor é dEle. Nós não viemos aqui adorar homens, nós não viemos a se prostrar diante dos homens, nós viemos prestar culto a Cristo. Quem veio prestar culto a Jesus aí? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Observa que agora, olha só, que coisa teve, se tu não falar nada, hein, ó. Primeiro o texto começa dizendo, ele veio como diabo, depois como tentador, agora como Satanás. Veja que ele vai mudando. Está no texto, veja só. E eu não vou falar nem da serpente, nem do dragão, que não dá tempo, só vou falar desses aqui. Mas olha só, o texto aqui vai dizer, Satanás significa adversário, alguém que se opõe a outro em propósito. Irmão, alguém que se opõe a outro em propósito. Sabe por que você tem um inimigo? Porque você tem um propósito. Uma pessoa não terá um inimigo espiritual, por que ele não terá um amigo? Porque é aliado. Aí se é aliado, então não tem. Agora, quando você foi alcançado pelo sangue de Jesus, 1 Pedro 1, 18 e 19, o que Pedro diz? Vocês foram resgatados da vã maneira de viver. O que é vã? Inútil, sem propósito. Então, quando Cristo me alcançou, Ele falou, agora você tem um propósito. Qual que é o meu propósito? Servir e glorificar Jesus. Agora entende por que você tem um adversário? Porque você tem um propósito. Então, pare de ficar reclamando que na escola estão te perseguindo, estão te falando que você é meio quadrado, meio estranho. É lógico, você tem propósito, e quem tem propósito tem inimigo.
Eu vou falar aqui para ver se você, aleluia, solta esse grito que está entalado aí, hein? Nós já estamos encerrando o congresso, então vamos soltando esse glória aí, filhinho. A Bíblia diz em Lucas capítulo 9, versículo 51, que Jesus estava indo para Jerusalém, e o seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. E a Bíblia diz que os samaritanos não receberam, porque o propósito dele era ir para Jerusalém. Agora entende? Porque tem pessoa que faz oposição a você, porque o seu aspecto é de quem está indo para Jerusalém. Então você não vai ser bem-vindo em alguns lugares, porque o seu aspecto é diferente. Você não vai ser aceito em alguns ciclos de amizade, por quê? Porque você tem propósito. Só quem tem propósito aqui, levante as duas mãos para o céu e dá o maior grito de glória que você pode. Diga bem forte: eu tenho propósito, por isso esse mundo me odeia. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora veja só isso aqui. Ele se manifesta como o diabo, como o tentador e como Satanás. E cada uma das vezes que ele se manifesta de forma diferente, porque cada uma manifestação é diferente. Diabo com calúnia, tentador com incitação ao pecado, Satanás se opondo ao propósito. Só que agora, para cada tentação que Jesus dizia, está escrito. Então não importa como ele venha, quem tem palavra vai ter autoridade para rebater o adversário. Oh meu Deus, eu estou esquentando agora, hein meu? Aleluia. Agora a Bíblia vai dizer assim, ó, olha o que diz a Bíblia. Jesus viveu, Tiago capítulo 4, olha o que diz a Bíblia: submetei-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. Então aquele que está submisso à palavra vai resistir. O que é resistir? É fazer guerra. Se o inimigo vir, vamos fazer guerra em nome do Senhor. O que é resistir? Não deixar passar. Resistir é isso, é fazer oposição. Ele quer passar, quer entrar no casamento, aqui no caso os irmãos estão lá, você quer entrar no casamento, quer entrar na sua vida, quer entrar, enfim, quer entrar. Mas o que a gente tem que fazer? Resistir. E eu só vou ter força para resistir se eu estiver submisso à palavra. E aí quem está submisso à palavra e resiste, tem autoridade para dizer: sai daqui. Sai daqui. Eu estou na autoridade da palavra para dizer: aonde havia uma artimanha de Satanás contra o ministério, contra essa igreja, contra a tua vida, contra a tua casa, está caindo agora no poder de Deus. Quem acredita em profecia, levanta a mão que lá vai. Nenhuma arma forjada, preparada contra a sua vida prosperará. Toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. O inimigo está sendo desarmado aqui nessa noite. Eu sei o que eu estou falando. Eu vou falar de novo porque alguém não pegou. O adversário está sendo desarmado aqui nessa noite, irmão. Agora veja, oh meu Deus, o texto está dizendo, e agora o texto vai dizer, ó, e o diabo deixou, e eis, a palavra eis significa veja, olha e preste atenção. Então Deus está nos chamando a atenção para uma coisa, o quê? Olha o que diz a Bíblia, ó, o diabo, singular, saiu. E chegaram os anjos, plural, porque sempre tem mais ao favor do que a contra. Aleluia. Agora veja, o texto vai dizer, chegaram os anjos e os serviram. A palavra aí servir significa ministrar as necessidades, suprir as necessidades. Ou seja, Jesus ele estava servindo ao Pai. E agora vem os anjos e ministram a Jesus. O que é isso? Quem serve a Deus será suprido nas necessidades. Aí também não dá, eu vou até descer aqui porque agora, olha, presta atenção. Quem serve a Deus será suprido nas suas necessidades. Vou falar de novo, quem serve a Deus será suprido nas suas necessidades. Só vou dar um exemplo, se tu entender, glorifique a Deus. Jesus tinha uma necessidade, estava no Getsêmani, se sentindo fraco. A Bíblia diz que quando ele orou, Deus mandou um anjo do céu e o confortava. Ali confortava significa receber força, aumentar força e tornar forte outra vez. Jesus precisava de força e foi suprido em força.
Levante as duas mãos para o céu. Eu vou te dar 30 segundos e estou olhando no relógio. Esse relógio até ajuda que tem cronômetro. Para você dar glória, porque Deus vai suprir alguém aqui. Deus vai suprir alguém de força. Deus vai suprir alguém aqui de graça. Alguém está dizendo, não estou resistindo, não estou aguentando. Olha a Deus te suprindo. Ei, derá, baxere, menefácia. Uracala barachanda candere bacai, elebarácia quere badarai, acala barachande comanai, elebacala barachanda cala barassúria. Preste atenção aqui comigo. Agora o texto sagrado vai dizer, Lucas registra isso. Jesus agora passou o processo do deserto. Chega em Lucas 4,14. A Bíblia diz que ele saiu do deserto na virtude do Espírito. Observe isso aqui dando glória. A Bíblia diz, ele sai do deserto, ele entrou no deserto guiado pelo Espírito e agora saiu na virtude do Espírito. O que isso significa? Ele entrou num deserto de um jeito, saiu melhor do que entrou. Ele entrou guiado, agora está saindo na virtude. Lá vai uma bomba espiritual aqui. O diabo pensou que através dessa pandemia a igreja ia sair fraca, a igreja ia sair anêmica, mas não, a igreja sai dessa pandemia mais robusta, mais forte, cheia de graça, cheia de poder, com maturidade. Ele sai agora do deserto. Para onde ele vai? Presta atenção. Eu não disse no começo que Deus estava usando o inimigo para molar a ferramenta? E agora Jesus sai do deserto. Ele está afiado. Ele teve o seu caráter aprovado, que de fato ele era um filho de Deus. Ele sai do deserto na virtude do Espírito Santo. Para onde ele vai? Vai para a sinagoga, que é o lugar de culto. E quando ele chega na sinagoga, alguém chega e dá oportunidade para ele. Por quê? Porque enquanto você se prepara, Deus abre as portas das oportunidades. Aleluia. E agora as oportunidades da vida espiritual em todas as áreas, e ali Jesus está agora com a oportunidade. Sabe o que aconteceu? Jesus pega o livro e começa a ler, e ele diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Deus me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, pôr em liberdade os que estão presos, libertar os que estão em cativo, dar vista ao cego. Ele fecha o rolo, entrega na mão do ministro e diz assim, hoje se cumpriu essas escrituras diante dos vossos olhos. Perceba, ele entrou no deserto, adquiriu bagagem espiritual no meio do deserto, sai do deserto com bagagem espiritual, na virtude, agora vai para o templo, tem oportunidade, começa a viver promessa. Então do deserto para a promessa. Aleluia, aleluia, aleluia. E ali agora ele começa o quê? Deus começa a usar, depois daquele deserto, Deus começou a usar ele tremendamente. O Pai, ele na dependência do Espírito Santo, ele não podia ver um velório que dizia, levanta. Disse para Talita, levanta. Disse para Lázaro, sai daí. Disse para o filho da viúva de Naim, levanta. Disse para o paralítico, anda. Disse para o cego, enxerga. Ei, 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 Deus está te preparando para ser usado na promessa. Levante as mãos para o céu e comece a glorificar a Deus aqui agora. Eu quero ouvir adolescente que sabe orar em línguas estranhas aqui agora. Comece a falar em outras línguas na presença de Deus. Abre a tua boca e glorifique ao teu Deus. Abre a tua boca e exalte ao teu Deus. Deus está te preparando, Deus está te moldando para uma grande obra. Você vive Deus, você vive para Deus, você vive para a glória de Deus, e Deus te usará nesta vida de renúncia para transformar pedras em pão. Pedras em filhos, melhor dizendo. Elem chore mantre cova sere menegai. Erecandoro contere baracia terebaia.
ele cachande cantere bacomi naracandere bacou, ele badara calachande cantene que esterca, alabracante ne que pova nara súbria. Deus está preparando, os adolescentes estão vindo com força, os adolescentes estão vindo com autoridade, os adolescentes estão vindo com graça. Deus vai dar ministérios, Deus vai dar aqui chamada, é como diz a Bíblia, servindo ao Senhor. Disse o Espírito Santo: apartai-me, apartai-me para a obra que eu tenho chamado. O Espírito Santo vai começar a separar aqui para uma grande obra. Aleluia. Fecha os teus olhos que eu encerro dirigindo essa oração ao Senhor. Isso, glorifica a Deus. Aleluia. Aleluia. Avinu Sheba Shamaim Idkadash Micha Tavol Malchutecha Yaser Etzoncha Kasher Bashamaim Gamba Aratz Et Lechen Hukenu Ten Lanu Hayom Umichal Lanu Al Chavotenu Kasher Machalnu Ganachnu Lechayavenu Ve'al Devienu Lidenu Sayon Kiim Min Lecha Minchara Haman Lacha Ve Hagevurah Ve Hatferet Leolme Olamim. Amém. Eu te entrego aos cuidados do Deus vivo e todo-poderoso. Que a graça do Deus eterno seja manifesta sobre os adolescentes. Que Deus levante adolescentes firmados na palavra, que suba a escada em Deus, na base do joelho, da humildade e dependência do Espírito Santo do Senhor. Deus, eu quero lhe pedir, assim como um dia o Senhor me lançaste aqui desse altar, eu fui lançado com a mão forte do Senhor, eu fui lançado desse altar para a obra missionária, para transformar pedras em filhos na presença do Senhor. Eu quero lhe pedir, ó Deus, faça isso na vida desses teus filhos que aqui estão. Aqui a chamada, aqui a ministérios, ó Deus, e eu creio nesta grande obra da parte do Senhor. Sejam alcançados pela glória, pela presença do Espírito Santo, que o Senhor vos capacite, vos dê em tudo o perfeito conhecimento no Filho de Deus. Sejam agora agraciados e abençoados pelo Senhor, que o Senhor vos conceda a operação dos dons espirituais, os dons de cura, o dom de operação de maravilhas, o dom da fé, o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, o discernimento de espírito, a profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Receba agora o fruto do Espírito do Senhor cultivado e manifesto, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a temperança e mansidão. Receba em nome de Jesus a plenitude do Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Que a glória do Evangelho de Jesus Cristo se manifeste em teu favor sobre a sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. As palmas louvem o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia.